Desde o princípio, Deus sempre desejou muito se relacionar ou fazer parte da vida do ser humano, mas nem por isso Deus teve que obrigar o homem para tal. Os primeiros seres humanos a ter essa oportunidade foram os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que viviam em um contato aberto com o próprio Criador. E esta maravilhosa bênção que Deus deu aos seres humanos e a beleza de tudo que Deus criou levou o nosso grande inimigo de todos os tempos a começar uma grande guerra que até os dias de hoje tem causado muitos danos na vida do homem, por conta da desobediência do próprio homem, ignorando a vontade de Deus e então viver para si mesmo. E em todas essas lutas, uma delas é a luta contra a carne, a qual vamos destacar neste vídeo. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho. Assim que eu publicar o vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. O primeiro caso que vamos analisar neste vídeo, a passagem está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Como se diz, todo ser humano tem três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E quando falamos dessa luta contra a nossa própria carne, nós conseguimos entender e enxergar as influências negativas que o mundo e o diabo nos oferecem, para então termos a vontade de satisfazer os nossos desejos da carne, sabendo que é pecado e desobediência diante de Deus, que por nos amar tanto se entregou como sacrifício, morrendo na cruz, para expressar esse seu grande amor por nós e o desejo que Deus tinha e sempre tem de fazer parte do nosso viver. Mas aí está um problema. O nosso pecado nos afasta de Deus e dos seus planos e propósitos maravilhosos que tem para nossas vidas. E nós vimos atualmente o maior número de jovens viciados em vídeos de pornografia, uma vida cheia de bandidagem, imoralidade sexual, drogas e entre outros vícios, que trazem consequências horríveis, muita raiva, ódio e desconforto na vida dos jovens. Mas apesar de tudo isso, a Bíblia fala que Deus não deseja que as pessoas morram em seus pecados, mas antes deseja que o homem se arrependa, reconheça e confesse e abandone seus pecados e crê em Jesus Cristo como a solução, aceitá-lo como Rei e Salvador de sua vida, e então viver apenas para fazer a vontade de Deus e ser uma nova criatura. Mas depois disto, estes vícios podem se voltar a nos cobrar alguma coisa. E então, o que fazer para abandoná-los completamente e lutar contra a carne e vencer? Neste vídeo, eu te trago 7 passos para vencer as tentações e os desejos carnais. Primeiro passo: se afastar das más influências, a saber, amizades com ímpios, sites da internet, mídias como filmes e séries, ou mesmo músicas que se identificam com moralidade sexual, que inclui a masturbação, adultério, fornicação, prostituição, estupro, homossexualidade, incesto e lascívia. Porque a Bíblia diz em Salmo número 1, no verso 1 ao verso 2, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Segundo passo: ter um propósito de vida diante de Deus. Isto inclui a tua própria determinação em saber o que fazer da vida e viver de modo tal que possa valer. Viva para a missão que Deus te deu, seja evangelizar, ensinar, pregar ou fazer uma outra coisa. Terceiro passo: estar constantemente na presença de Deus, através da leitura, estudo da palavra de Deus e decorá-la, porque a palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. E não devemos esquecer dos hábitos de oração, e quando falhamos nesses elementos, temos mais chance de cair na tentação. Então, deixe saudável a tua vida espiritual. Quarto passo: fazer amizades com pessoas cristãs. Como se diz, mente desocupada é oficina do diabo. E você precisa aprender a se ocupar com coisas que glorificam a Deus, ou melhor,
pensar nas coisas de lá do alto, nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Porque Filipenses 4:8 está escrito: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. E nós temos a chance de fazer isso quando criamos amizades com pessoas cristãs, porque as nossas conversas, nossos comportamentos dependem muito disso. E essas conversas ou amizades cristãs nos aproximam mais de Deus, como também podem nos afastar. Mas precisamos lembrar que não podemos viver para fazer a vontade dos outros, nem tampouco a vontade do mundo, nem a nossa própria vontade, mas viver para fazer apenas a vontade de Deus, porque não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E as boas coisas que nós notamos nos outros, isto sim devemos imitar, e as coisas más devem ser repreendidas e julgadas. Quinto passo: cuidado com o que você vê ou ouve. Muitas vezes somos influenciados por aquilo que ouvimos, como por exemplo, em algumas músicas, ou então por aquilo que vemos na internet ou em alguns sites no Facebook, que nos levam a se imaginar com coisas que nós notamos na vida prática, e então acabamos de cometer a imoralidade sexual, como a masturbação, adultério ou fornicação. Por isso a Bíblia diz que devemos ter muito cuidado com os nossos olhos, ou nosso olhar, ou nosso ouvir, porque os olhos são a luz do nosso corpo. E Jesus ainda diz: se alguém olhar para uma mulher com má intenção ou para cobiçar, já adulterou no seu coração. Então, reserve o seu olhar e o seu ouvir. Sexto passo: viva o deserto todos os dias. Muitos fazem o deserto de uma semana ou alguns dias, mas eu te aconselho: viva a vida toda como se fosse um deserto, distante do mundo e das coisas do mundo. Porque o deserto é a preparação para algo maior, para a ousadia e a autoridade espiritual que Deus nos dá por viver essa experiência diante da sua presença. Promove a nossa intimidade com Deus e por estar constantemente em comunhão com o Senhor através da leitura, estudo da palavra de Deus, e essa prática nos fortalece para vencer as tentações. E viver o deserto não significa se isolar exatamente das pessoas, mas ficar no meio de pessoas que falam mais de Deus do que sobre suas vidas e entre outras coisas. Sétimo passo: guarde o teu coração. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Deus está presente na tua vida por habitar no teu coração. E se nós toleramos as práticas que desagradam a Deus, entristecemos o Espírito Santo, e isso mostra que nos esquecemos que somos templos e propriedade do Espírito Santo. Através do pecado, muitos estão doentes e outros já nem sequer estão no meio de nós. O pecado somente traz a morte, os desejos da carne, o pecado traz desconforto, e viver para satisfazê-los não vale a pena. Então viva a sua vida para fazer a vontade de Deus, e lembre-se que tudo o que você faz trará uma consequência na sua vida, seja boa ou negativa ou ruim sobre sua vida, porque é o que nós semeamos, então devemos colher aquilo que nós plantamos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, e eu te espero no meu próximo vídeo, porque tem mais uma palavra para você, e que Deus te abençoe poderosamente e ricamente a sua vida e sua família.